Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa conversa aqui no Maio Humanizado 2026. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial que eu quero muito apresentar para vocês. E antes dizer, né, que durante muito tempo as empresas olharam para produtividade, metas e performance, sem perceber que tudo isso passa pelas relações humanas. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, sobre os fatores psicossociais, nós estamos falando sobre a forma como as pessoas vivem o trabalho diariamente. Os ambientes de trabalho, eles podem até adoecer, mas relações também podem curar, fortalecer, engajar e transformar os ambientes de trabalho. E é sobre isso também que a gente vai conversar hoje com a Ana, minha convidada de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vê, obrigada, audiência. Um prazer poder estar conversando com vocês sobre um tema que me prende e ultimamente que eu tenho dedicado bastante do meu tempo para que a gente possa então ajudar a transformar aí os ambientes organizacionais em ambientes mais saudáveis e produtivos. Ah, e a Ana, gente, ela tem de verdade o propósito de fazer isso acontecer, porque eu a conheço, né? A gente troca muito, conversa muito, e a gente se conectou, inclusive, por causa do nosso propósito em comum, né? Que é gerar ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos, na mesma medida. E aí, Ana se apresenta, então, dizendo por quê, né, de tudo isso. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu me chamo Ana Probst, eu sou founder e CEO da Buell. Na realidade, eu tenho mais de 15 anos de experiência em projetos de tecnologia de alta complexidade. Minha formação original, eu sou economista, mas não foi ao acaso que a vida me colocou, né, nesse propósito, diante dessa jornada. Na época da própria pandemia, onde eu tenho uma outra empresa de tecnologia, eu queria entender como é que estava a saúde mental dos meus colaboradores, então foi a partir daí que eu comecei a desenvolver algumas soluções para poder fazer esse mapeamento e tal. E também porque eu sempre entendi, desde muito cedo, devido à minha trajetória em grandes empresas e multinacionais, que o bem-estar tem que ser um pilar estratégico dentro da organização, que o ser humano ele não pode ser só mais um número, que ele não pode ser apenas uma meta, mas ele tem que ser o próprio ser humano e respeitado por isso. Então, a partir daí, eu comecei a pensar em soluções onde a gente consegue levar, né, de forma mais leve esse desafio em formato de tecnologia, vamos dizer assim, para que as empresas possam tentar transformar os seus ambientes e que a cultura, principalmente, ela seja sentida de forma orgânica, pulsante no dia a dia, que ela não seja um discurso bonito, nem um quadro na parede, mas que o colaborador sinta de verdade que aquilo que é dito é aquilo que é vivenciado todos os dias dentro da organização. Exatamente. E por que não usar a tecnologia a nosso favor, né, Ana? É uma Exatamente. das coisas que eu admiro demais em você, porque você é super focada em resultado, né? Você é super focada em resultado e focada em pessoas, né? Então, a Ana, gente, ela é empresária, né? Então, ela é empresária, ela é líder, né, de uma área de exatas. Olha só que coisa interessante, né? Que combinação interessante. E ela é super voltada para a gente, né? Para o desenvolvimento das pessoas, para a cultura organizacional. Então, claro que a gente tinha que se conectar, né? Não tinha nem como, né? A gente não criar essa conexão. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Uhum. Sobre essa combinação, né, de pessoas e resultado, de tecnologia, né, de usar a Uhum. tecnologia para o bem-estar. Vamos lá. Antes de responder especificamente, né, a essa tua pergunta, eu preciso contextualizar um pouquinho para que as pessoas entendam como tudo isso, como toda essa Isso. combinação resultou, nessa paixão por transformar ambientes organizacionais, por colocarem as pessoas em primeiro lugar, vamos dizer assim. Antes de empreender, eu trabalhei como gerente de projetos, com tecnologia em várias empresas, passei por grandes empresas, e a partir do momento que eu resolvi empreender, no primeiro dia, quando a gente sentou, eu e meu sócio, para montarmos, né, o plano de negócios da nossa empresa, a gente não tinha muita certeza sobre o que faríamos, mas a gente tinha total certeza sobre o que não faríamos.
E a partir disso, a gente começou principalmente uma construção pautada em cima dos valores que a gente já acreditava, que já eram muito nossos também, já faziam parte do nosso dia a dia, não só dentro de ambientes corporativos, mas da nossa vida pessoal também. E aí a gente foi desenvolvendo esse negócio. E era muito engraçado porque todas as vezes que a gente falava sobre trabalhar com tecnologia ou fazia entrevista com desenvolvedores para virem trabalhar conosco, eles sempre falavam sobre a pressão, sobre trabalhar muitas horas, sobre trabalhar de madrugada, sobre não terem, né, às vezes, os seus reconhecimentos devidos, devido ao excesso de trabalho e tudo mais. E a gente começou então a tentar moldar tudo isso, mas muito pautado, Vê, em criar uma metodologia interna de gestão de projetos dentro do nosso ambiente de trabalho, onde a gente conseguisse levar essa comunicação e esse planejamento de forma clara, de certa forma que não sobrecarregasse aquele colaborador. E é assim que a gente vem trabalhando até hoje. Então, os combinados são muito claros, as estimativas de entregas são muito claras, e sempre o colaborador é envolvido nesse processo de planejar e estimar, junto também com o nosso cliente, para que ele se comprometa com aquela estimativa de forma que ele saiba que aquilo é benéfico, que ele vai também dar conta daquele prazo que ele sugeriu para o nosso gestor de projeto, para que ele possa ser executado. E aí, e são mais de 15 anos vivendo essa experiência, eu posso dizer para vocês, eu comecei a perceber desde muito cedo que é, trabalhar excessivamente, muitas horas a mais do que aquilo que é saudável para um colaborador, não é produtivo, é improdutivo. Que a pausa é produtiva, que combinados são produtivos, que fazer as coisas aonde a gente consiga envolver esses colaboradores também torna esses colaboradores mais produtivos. E a partir daí, então, eu comecei a entender que, ok, quando a gente oferece um ambiente seguro, onde aquele colaborador tem clareza do seu papel, da sua responsabilidade, que o propósito dele está alinhado ao nosso propósito, a gente consegue, então, extrair a produtividade ideal que esse colaborador precisa para entregar os melhores resultados. É quando ele está em equilíbrio. Obviamente, existem fatores que muitas vezes não estão, né, mapeados dentro do ambiente organizacional, mas também existem outros fatores que são externos que às vezes impactam nessa produtividade. Mas quando a gente cria mecanismos para ouvir e entender, a gente também pode ajudar esse profissional a resolver algumas situações que possam estar impactando na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, seja pessoal ou profissional, para que ele possa, então, direcionar os seus esforços adequados àquele resultado que ele precisa entregar. Então, resumindo, eu entendi muito cedo que produtividade não tem nada a ver com muitas horas de trabalho, com excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho, nada disso. Que o que faz um colaborador ser produtivo é combinados claros, que ele tenha clareza de papel e responsabilidade, que ele saiba que dentro daquele papel que ele assume dentro da organização, ele tem autonomia, e que principalmente ele tem um ambiente seguro para poder expor suas ideias, mas principalmente para expor as suas críticas. Claro que tudo isso, né, treinando habilidades de inteligência emocional, para que ele saiba como colocar as suas ideias, como ele fazer um questionamento, ou até, muitas vezes, fazer as suas críticas. Então, sempre o respeito vinculado a esse processo de bem-estar. E aí, como que a gente consegue medir isso? Em grandes empresas. Sem tecnologia, a gente não consegue ter dados. E hoje a gente sabe que dados é um dos principais. O primeiro ativo, pessoas. E o segundo ativo, talvez, os dados, para que a gente consiga, então, tomar decisões que sejam estratégicas e voltadas principalmente a ampliar esse resultado que a gente deseja alcançar. E foi assim que tudo começou, e foi dessa forma que eu fui construindo tudo que a gente tem hoje dentro das nossas soluções. E é muito interessante que você primeiro viveu isso com a Plátanos, né, na primeira empresa, né, Isso, que você tem, e depois você entendeu que isso seria uma solução para qualquer empresa, né, para qualquer exatamente. negócio. Conta um pouquinho como é que foi, né, o que que você fazia na prática, né, que você entendeu que podia virar uma solução para qualquer empresa. Tá. É, eu sempre trabalhei com gerenciamento de projetos de implantação de RP. O meu Uhum. sócio também com projetos de implantação de RP, mas
nós somos certificados, temos certificação de gerenciamento de projetos, a tal da PMP, que é uma certificação internacional e tudo mais, mas eu Uhum. sempre tive uma tendência para fazer a gestão de projetos mais tradicional, e o Pascoal sempre teve uma tendência para fazer a gestão de projetos mais ágeis. Então, a gente foi trocando figurinhas, trocando conhecimentos, e a gente começou a também ter habilidades para fazer gestão híbrida de projetos, que são projetos que envolvem tanto a gestão tradicional quanto a gestão ágil de projetos. Mas naquela época, isso eu estou falando aí há uns 10 anos atrás, a gestão ágil estava muito em alta. É, E surgiu aquela ideia dos RHs ágeis. Eu não sei se tu lembra disso. lembro, E lembro. existe uma instituição na Holanda, né, que se chama Management 3.0, fundada por Jürgen Apelo, pela qual ele tem toda uma metodologia, né, da gestão de projetos mais horizontal, da gestão de times mais horizontal e tudo mais. E a gente, a Plátanos, no caso, foi a primeira certificadora de management em Santa Catarina. Nós ficamos por 4 anos certificando profissionais de RH nessa metodologia. Mesmo. E aí, obviamente, que não podia ser casa de ferreiro, espeto de pau, a gente começou a utilizar as ferramentas que essa metodologia traz. Então, Uhum. quando a gente, antes da pandemia, nós éramos 100% presenciais, nós utilizávamos, por exemplo, uma ferramenta do management chamada Nico Nico, que nada mais é do que check-in emocional, só que a gente utilizava num quadro na parede, onde os colaboradores iam lá e registravam seus sentimentos. Assim como nós utilizávamos o Kudocards para reconhecimentos positivos, né, e recompensas. A gente fazia o Merit Money, a gente conseguia entender, então, o que era um reconhecimento, a gente tinha mapeado os reconhecimentos, como aquele colaborador gostaria de ser reconhecido. Então, a gente tinha tudo isso em painéis na parede ou em uma planilha de Excel. Quando a gente migrou para o modelo remoto, na época da pandemia, a gente, obviamente, pela cultura ágil, híbrida que a gente tinha de gestão de projetos, a gente fechou o notebook e foi para casa, porque nossos colaboradores não tinham desktop, a gente não tinha papel, todos os nossos clientes integrados a um canal de comunicação, então não era uma troca. Então, o que a gente fez foi fechar o notebook, ok, vamos para casa, e nada mudou, de fato, no que diz Olha. respeito ao processo, Uhum. mas mudou significativamente no que desrespeitava as pessoas, porque era um ambiente muito gostoso e aquela troca trazia uma energia muito positiva, principalmente no sentido de colaboração, aonde a gente É. contratava muitos profissionais que ainda eram júniores para aprender com os sêniores, e essa troca era muito rica. E aí, nas reuniões que nós fazíamos diariamente, eu comecei a perceber, então, uma mudança de comportamento muito sutil, que eram as frases que eles me falavam antes já não eram as mesmas que eles estavam falando no chat de comunicação, no canal de comunicação. Começou a ficar mais monossilábico, frases mais curtas, a câmera não abrindo, e eu pensei, opa, tem alguma coisa acontecendo com esses profissionais. Eu chamei, obviamente, os que estavam com esse comportamento, e de fato eles estavam tendo um início de uma depressão. Encaminhei, ajudei eles a procurarem os médicos, fiz o acompanhamento, tudo certinho. E essa é uma outra história bem legal para contar depois desses cases. E eu pensei, meu, eu não posso perder essas ferramentas. Eu preciso, Uhum. de alguma forma, com eles trabalhando de forma home office, entender esses sentimentos. E aí eu pensei, eu vou começar a digitalizar alguma coisa que seja semelhante às ferramentas do Management 3.0. E começou eu fazendo check-in emocional todos os dias no canal de comunicação, né? Aham. E eu criei um botzinho e ele perguntava como aquela pessoa estava se sentindo com os emojizinhos e a pessoa me dizia e eu ia captando. E aquilo começou a gerar uma energia muito legal. As pessoas começaram a trocar informações entre si. Depois eu coloquei a parte dos reconhecimentos, né, de um colega poder reconhecer o outro. E as pessoas começaram a gostar muito daquilo. E aí a ferramenta foi evoluindo, tal, até que um certo dia, isso lá em 2023, final de 2023, eu estava vendo noticiários e eu comecei a ver demandas de empresas sobre a questão que é o bem-estar, o wellness corporativo estava em voga, estava em alta. Nossa, eu tenho uma coisa bem legal aqui em casa, eu vou botar isso no mercado e vou ver o que acontece. Então, em janeiro de 24 surgiu a nossa startup, a BeWell. Em fevereiro, nós nos inscrevemos para o Jornada das Startups da CAT Sebrae,
em Santa Catarina. Em março veio a atualização da NR1. E nós já estávamos Que muito coisa. naturalmente assim, é, adequados, não na sua completude, mas muito naturalmente adequados. E aí depois fomos a startup campeã do Jornada, em 2024, e a gente mergulhou na NR1 desde quando ela foi atualizada, né, homologada, que foi lá em 2024, É gosto, né? em agosto de 24. 2024, e aí a gente mergulhou nesse universo e passou a entender. Só que o meu olhar para a NR1 não era um olhar de isso precisa ser um processo dentro de uma área de medicina e segurança do trabalho, de SST da empresa. Não era algo isolado. O meu olhar para a NR1 sempre foi: nossa, isso tem que fazer parte da cultura daquela organização, Da gestão. porque eu tinha vivido isso com a Plátanos e era o que eu estava tentando construir na minha ferramenta. Então, de que forma que eu posso levar isso como algo que seja vivido todos os dias? E aí a gente Uhum. construiu esse processo de adequação da NR1 exatamente dessa forma, não como uma adequação pontual, mas como um processo de gestão contínua dentro da Perfeito. própria Que é plataforma. o que a NR1 exige. E principalmente hoje, que está sendo muito divulgado, até há 6, 7 meses atrás, não se falava em NR1 ainda em gestão contínua, apesar de estar bem claro lá na lei, né? É, Mas ainda se tratava, é uma adequação, eu preciso gerar um inventário de riscos para o programa de gerenciamento de riscos. Mas eu já é, sabia, não, mas não é, precisa criar os planos de mitigação, eles precisam ser implantados, monitorados, evidenciados. E aí é. eu ficava meio assim, será que eu estou meio louca? Será que eu estou criando algo que é demais para uma legislação, para uma norma que foi atualizada? E hoje eu percebo que não, que esse é exatamente nosso grande diferencial. Com certeza, Ana, com certeza. Eu sou, gente, sério, a Ana, né, eu tive o privilégio, né, de conhecer a ferramenta já e saber, principalmente do lado de dentro, né, como é que isso tudo tem sido desenvolvido. É assim, é uma ferramenta de gestão da cultura. Porque o que a NR1 ela está demandando das empresas agora é a gestão, né, dos fatores, a gestão dos riscos ocupacionais e agora com a inclusão dos riscos psicossociais. Então, é gestão, né? Não é uma avaliação que precisa ser feita para gerar um documento e depois ninguém mais fala nada sobre isso. Quem estiver seguindo esse caminho está errado, né? Porque o caminho, né, que a própria norma reforça, eu vou aproveitar o gancho que a Ana me deu aqui, levantou a bola, né? Eu vou aproveitar. Que é o que Então, a gente gosta de falar, né, Verusca? demais. Então, o que a NR1 está demandando, né, e vai exigir das empresas a partir de 26 de maio agora, né, graças a Deus, é que isso faça parte da gestão. Tanto é que a gente chama isso de gestão de riscos. A gente faz gestão uma vez no ano? Uma vez a cada 2 anos? Não. A gestão ela é diária, né? Então, a liderança precisa fazer a gestão dos riscos diariamente. Por isso que isso tem que estar dentro da cultura da organização. E a Ana entendeu isso de verdade de um jeito brilhante, assim, e criou essa solução. Que obviamente ela tinha que vir aqui falar com a gente sobre isso, né? E criou essa solução para que as empresas tenham o apoio da tecnologia, que todo mundo quer tecnologia, né? Mas a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor e não contra, né, as pessoas. E eu entendo, Ana, que assim a BioWell ela vem para ser esse suporte, né, para as pessoas, né, usando a tecnologia de forma inteligente para que as pessoas possam ficar num ambiente seguro, né, e um ambiente de melhoria contínua também para trazer os resultados que todo mundo quer, né? Exatamente, Vê, porque você acabou de falar, né? Melhoria contínua. Então, minimamente, as empresas vão precisar fazer uma coleta, um mapeamento desses riscos uma vez a cada 12 meses. Uhum. Se num primeiro mapeamento os resultados forem muito ruins, a sugestão é que depois de 6 meses já faça uma segunda coleta. Agora, não tem como você fazer essa gestão contínua sem que você compare os indicadores da primeira coleta com da segunda coleta, porque, Sim. teoricamente, eles precisam melhorar, E no certo? meio disso, E no meio disso tem as ações que vão ser executadas para que esses indicadores melhorem.
Então, Exato. além dessas ações que precisam ser executadas de forma inteligente e principalmente desopilando a sobrecarga operacional que o RH já tem, ou seja, o RH tem que criar a estratégia, mas tem que utilizar a tecnologia para que ela entregue em escala, Uhum, uhum, certo? sim. Hoje, os RHs têm uma dificuldade muito grande de conversar com 100% dos seus colaboradores, porque Claro. é humanamente impossível. É, Mas a tecnologia consegue conversar com 100% dos seus colaboradores. Então, além exato. de democratizar a escuta, a gente Uhum, consegue trazer dados, porque hoje dados é uma fonte muito importante, a gente falou isso no início, para que esses gestores tomem decisões cada vez mais assertivas acerca do próprio plano de mitigação que está sendo construído e revisitado e melhorado a cada ciclo. E quando a isso é gente está gestão, falando, né? isso é gestão. E quando a gente está falando disso, muitas pessoas pensam, nossa, mas eu vou ter que investir tudo isso para adequar uma norma. E a gente nem está falando de valores, a gente está falando aqui de tempo. Só Tempo, que é. ele não pensa, ele não ampliou a sua, né, o seu pensamento crítico, vamos dizer assim, que isso não, a gente não, nós não estamos falando de uma norma. Nós Uhum, estamos falando de uma jornada de cultura organizacional que vai impactar diretamente no resultado que aquele colaborador vai trazer para dentro daquela organização. Isso é um exato. grande investimento, isso é inteligência pura. É. Não, e são indicadores, né? Te ouvindo assim, eu também visualizei, né, aqueles dashboards, né, de indicadores da organização, né, Uhum, geralmente voltado para as vendas, né, para a receita, para os resultados, né, só que em paralelo, não é nem mais ou menos, é só em paralelo colocar esses indicadores também, né, da cultura organizacional, né, que são os indicadores voltados para o bem-estar, né, voltados para os fatores psicossociais, que agora a gente tem um uhum, nome técnico, inclusive, para uhum. chamar, né? Que está bastante em voga. Então, acho que colocar esses dois dashboards juntos, né, para que essa gestão ela possa ser feita de forma integral e não esquizofrênica, como a gente tem hoje, né? Exatamente. E sabe o que faz diferenciar quem, né, de repente faz essa gestão de forma integral e faz essa gestão de forma esquizofrênica, como você falou, é não romantizar o processo. Aqui Exato. ninguém está romantizando o bem-estar. Aqui ninguém está dizendo que a empresa tem que fazer isso porque ela tem que ser boazinha. Não, não é esse o ponto. Exato. Entendeu? Não Ela é. tem que fazer isso porque isso é bom para todos, é bom para o colaborador, é bom para ela, é bom para o resultado do colaborador, é bom para o resultado dela, e quando tudo isso está em equilíbrio, a gente tem menos problemas para resolver, a gente tem mais tempo para pensar em estratégias, o nosso esforço é direcionado para o core do nosso negócio de forma mais assertiva. Então, às vezes, essa romantização que se gerou acerca do bem-estar atrapalha um pouco as empresas enxergarem de fato o quanto é importante o bem-estar ser colocado como um pilar estratégico, de o próprio RH ser colocado como um setor estratégico dentro das empresas. E isso também vai depender muito do próprio RH saber fazer a leitura de dados Com e certeza. levar esses dados para, né, É a alta liderança. gestão, para a É, liderança e tudo mais. é. Então, tudo isso envolve uma série de fatores, mas que, quando bem trabalhados, trazem um resultado muito positivo. Com certeza. Na verdade, é uma gestão integrada, né, Ana? Não é algo a mais. Na verdade, são dados que vão contribuir para os resultados. Na verdade, incluindo aquilo que precisa ser incluído, né? Assim, eu falo que é gestão esquizofrênica, porque, né, quando a gente fala sobre esquizofrenia, a gente fala sobre uma cisão, né? Sobre uma Uhum, separação. E eu percebo que existe uma separação muito grande, né, dentro das empresas do que é sobre pessoas e do que é sobre resultados, quando na uhum. verdade é uma coisa só, Sim, porque quem né? produz o resultado é a pessoa. Pois é. E por isso que eu falo que é esquizofrênico, né? Porque, tipo, Uhum, não tem como você separar, não tem como fazer essa cisão, né? E quando você tem um sistema, né? Como vocês criaram, né? Um uhum, sistema que traz essa visão uhum. do negócio, me lembra muito aqueles quadros de gestão à vista, sabe? Né? Que muitas empresas têm, né? Um quadro de gestão à vista, e colocar esses indicadores ali também, né? Para que todo mundo possa acompanhar. Exatamente, porque
como eu falei para você, a gente sempre pensou, a plataforma ela não é uma plataforma única exclusivamente de adequação de NR1. A Uhum, NR1 veio muito de forma orgânica, natural, porque ela só foi instituída de algo que a gente já acreditava que era muito importante para o ambiente do trabalho no seu dia a dia. Então, quando a gente está pensando em NR1, a gente está pensando, no caso da Buell, numa jornada da cultura organizacional, tá? Se a gente for parar para pensar de forma macro, essa jornada de cultura ela vem desde antes do próprio colaborador ingressar na empresa, que começa lá no sim, employer branding, né? é. Poxa, eu quero trabalhar nessa empresa Na porque eu acho marca que empregadora. nessa É. empresa é legal, exatamente. Aí depois entra recrutamento e seleção, aí vem cargos, salários, benefícios e tal. Então a gente procura atuar principalmente na parte de experiência do colaborador, que é onde a gente consegue implementar os mecanismos de coleta de informações de bem-estar e tudo mais, de treinamentos e desenvolvimento, porque não tem como tu falar de bem-estar sem aquele colaborador entender que ele está evoluindo dentro Uhum, da jornada profissional dele, porque ninguém entra no lugar para ficar 10 anos no mesmo local, então ele quer enxergar isso. E na parte de gestão e cultura de RH, que é onde a gente comunica exatamente a empresa que a gente quer ser. sim, E aí, sim. dentro da gestão e cultura de NRH, entra o nosso módulo de NR1, porque não é só, a gente não está falando só de uma conformidade em relação à NR1, a gente está falando de condutas, códigos de condutas, políticas, de que forma que aquela empresa pensa, de que forma que aquela empresa funciona, quais são as suas regras, quais são os seus Uhum, critérios, o que é permitido, o que é que não é permitido, porque se essa comunicação não estiver clara, se o colaborador não tiver clareza sobre as próprias regras que a empresa coloca, certamente em algum momento vai ter algum tipo de conflito. Então, com essa certeza. transparência na comunicação é muito importante. E aí, claro que dentro do processo da NR1, a gente aplica os instrumentos que são cientificamente validados, né? Uhum, Porque a gente precisa, de fato, mapear os riscos psicossociais do ambiente de trabalho, que esse é outro ponto, né, Verusca? Existe muita confusão quando a gente está falando é. de riscos psicossociais, as empresas, mas eu vou ter que mapear, vou ter que cuidar se o colaborador ele tem ansiedade, vou ter que cuidar se o colaborador tem depressão. Não, tu tem que entender quais são os riscos que o teu ambiente traz para aquele colaborador ter um adoecimento relacionado a uma ansiedade, uma depressão, a um burnout. Né? Não significa, É. obviamente, que olhar para um todo sempre é muito importante, mas a NR1 especificamente fala sobre os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente vai cruzando tudo isso. As informações da própria coleta, o monitoramento das ações com funcionalidades dentro da ferramenta que distribuem as próprias ações, então tu não precisa sair dali para que essas ações sejam executadas, tu consegue fazer através de comunicação interna, endomarketing, campanhas, pesquisas, NPS, avaliação de desempenho, PDI e tudo mais, e aí a gente vai linkando tudo isso, levando informações. Temos inteligência artificial para suporte emocional, também exercícios laborais, hábitos saudáveis e tudo mais, porque daí a gente vai entendendo que toda essa experiência tem que estar linkada com as ações de bem-estar. Sim, E aí totalmente. tem um outro ponto, Vê, que eu acho que é Uhum, importante destacar, que é esse processo de educação que a gente vem trazendo para as organizações, que é difícil, ele é lento, não acontece do dia para a noite, mas que muitas empresas ainda veem bem-estar como benefício. uhum, é. Mas aí a gente precisa fazer uma reflexão. Tem empresas que oferecem benefícios ótimos, e as pessoas estão Aham, pedindo para sair porque não aguentam mais trabalhar lá. é. Então, Continua adoecendo. continuam adoecendo. Então, será que bem-estar é benefício? Uhum. Obviamente, os benefícios são muito importantes, eles ajudam, né, nesse processo. Mas será que é benefício? Bem-estar organizacional não é benefício, é estratégia De gestão. de gestão, exatamente. Mas aí a gente tá, eu sei a tua luta, tu sabe da minha luta, da gente levando esse processo de educação aí para as pessoas entenderem que é mais simples do que se imagina e É, muito mais potente do que se tem ideia. exatamente. E interessante, né, que as pessoas em geral, elas separam a NR1, né, da cultura organizacional, sabe? E, e quem entende desse assunto, né, como eu sei que você entende, por isso que você criou essa solução,
sabe que o que a NR1 está propondo é uma cultura saudável. Exatamente. É isso. Então, por exemplo, muitas empresas já fazem muitas coisas que estão, né, que fazem sentido para essa norma, para atender a norma, Uhum. e que agora só precisam documentar isso direito. Isso, Né? Tem muita empresa que já está fazendo algumas ações, mas não está colhendo os dados, né? isso, Que já tem ações concretas, né, que atendem a norma, mas que não estão coletando os dados, né, que não estão fazendo as isso. comparações devidas, né, que não estão registrando as ações. E Uhum. pode ser muito mais simples do que imaginam, porque já está dentro da cultura. Muitas empresas estão fazendo muitas ações que já mitigam riscos que a gente consegue mapear com a NR1. O que acontece é que muitas vezes essas ações elas ainda estão muito pulverizadas, elas não estão linkadas dentro de uma estratégia adequada, mas elas já estão fazendo. E elas resistem à NR1, enquanto a NR1 traz para ela, em relação à questão do monitoramento e geração de evidências, uma própria segurança jurídica de ela poder comprovar que ela está fazendo essas ações. Pois é, é interessante, né, que quando eu olho para a NR1 assim, eu vejo, cara, isso protege a empresa. Exatamente, isso protege a empresa, Isso protege a empresa. né? Protege o trabalhador, o Sim, colaborador e e aí, protege a empresa. E ainda aumenta a produtividade no final e a pessoa está lá resistindo. eu fico pensando, olha só a resistência humana à mudança, né? É, Exato. o nome disso é só resistência à mudança, é medo de mudar, né? E aí esse medo está causando uma cegueira, né? Uhum, E muita gente que não está conseguindo enxergar a potência que exatamente. tem nessa norma, sabe? E aí, se a gente pensar em norma, né? O que que é norma, né? É aquilo que é para ser normal, né? Que é para ser rotineiro, que é para ser habitual dentro do negócio, né? E não é uma coisa que vem para procurar culpados, né? Tipo, Exatamente. mas na verdade para proteger o negócio e proteger as pessoas. Porque, como você disse, né? Juridicamente a empresa ela fica protegida quando faz tudo isso. Isso, exatamente. Então, qual que seria a minha orientação? É que esses profissionais busquem soluções que tragam, de fato, essa segurança para eles. E existem Uhum. várias, eu não estou aqui querendo vender meu peixe apenas, claro que a gente acaba falando da Biwell, porque Não, mas foi o que é o seu case, né? é o meu case, foi o que eu É. construí. Você, né, já conversamos tanto, já te apresentei tanto também, e fala com tanto carinho da Biwell, mas entender que é, num primeiro momento pode exigir um pouquinho mais de dedicação, porque vai ter que fazer uma estrutura mínima de programação ali dentro, né? De Isso. criação de um programa, de entender o quanto essa comunicação precisa estar linkada a um propósito. Mas já Uhum. faz tanto, é o comunicado que cola no mural, é o negócio que vai por e-mail, é o negócio que depois vai para o É, grupo na do verdade, WhatsApp, vai organizar, né, Ana? e Algo aí que no está muito final, solto. exatamente, vai organizar. A NR1 vem para fazer essa organização dessa Organização, gestão. E aí né? depois que isso está organizado, se torna muito rápido, inclusive, porque daí a tecnologia vem para te trazer isso. Deixa que a tecnologia faz o trabalho operacional para você. Você vai lá e Hum. pensa na estratégia para ser executada. Hoje a gente sabe, Vê, que para fazer um processo de adequação manual, sem adequação, não estou nem falando de monitoramento, tá? De adequação, tipo, mapear os riscos psicossociais e Uhum. minimamente gerar uma ação de mitigação, você vai levar em torno de 265 horas. Uau! 265 horas, vocês calcularam Dos- isso? A gente calculou isso. Por Aham. quê? Porque tu vai pegar um instrumento que seja adequado, se você quiser fazer a coisa certa, né? Porque pode pegar um Sim. instrumento que não seja adequado, lá botar É. 5 perguntas e achar que está adequado em nenhum. Você vai pegar um instrumento adequado, você vai ter que moldar esse documento dentro de uma planilha de Excel ou pegar uma planilha de Excel pronta, mas mesmo assim a planilha de Excel pronta não entende qual é essa cultura, então lá você vai ter que definir todos os seus cargos, você vai ter que definir todas as suas jornadas, você vai ter que colocar quem são os seus líderes, você vai ter que vincular isso às categorias e subcategorias, você vai ter que aplicar a pesquisa através de um forms, você vai ter que levar o resultado dessa pesquisa para calcular lá dentro, a chance de errar é muito grande, É. entendeu? E depois você vai ter que informar sobre esse resultado.
Não, e assim, dependendo da quantidade de colaboradores, isso fica ainda mais desafiador, né? 265 horas, eu estou falando de uma média para uma grande empresa. De repente, uma empresa menor, de 20, 30 colaboradores, a gente consiga fazer isso de uma forma mais fácil, Aham, manualmente. Mas quando a gente está falando de empresas acima de 80, 100 colaboradores, isso já se torna muito difícil. E aí, o mais difícil não é nem são essas 265 horas, é tu fazer o monitoramento de todas essas ações que tu precisa executar de cada risco que foi mapeado. Porque sim. se não tem uma tecnologia para te ajudar, é lista de presença, é filmagem, é É, vídeo, é fazer pesquisa de satisfação com o colaborador e de que forma, onde tu vai documentar tudo isso? Haja planilha de Excel. é. E aí depois precisa, de certa forma, opa, Opa, fechou a câmera? é que foi meu, não sei, peraí, vê, meu celular aqui que, Tá tudo bem, não tem problema. Aí, voltou. é que meu celular conectou o microfone sem querer e aí foi pro celular e eu tive que voltar rapidinho aqui. E aí, depois, se você precisar gerar essas evidências em defesa, né, da própria empresa, se caso surja uma reclamatória trabalhista ou uma própria auditoria do Ministério do Trabalho e do Emprego, tempo que você vai perder É, para juntar tudo isso, é, é. e a gente tem que sempre converter que tempo é algo muito caro, Sim, é principalmente mais de do que líderes, dinheiro. Tempo vale mais do que dinheiro. É, principalmente dos líderes, exatamente, é. né? Com Então, certeza. Não, eu entendo assim, a NR1 ela vem para organizar o ambiente de trabalho, fato, né? Ela vem para trazer parâmetros de organização que também não existiam claramente, né? Não, porque assim, é claro que cada empresa deveria ser responsável por isso, mas como não foram, então precisa de uma norma para criar esses parâmetros, né? E aí agora é hora de usar a tecnologia, para mim faz total sentido. Eu uhum. desde comecinho da minha carreira, na primeira empresa onde eu trabalhei, eu já usava os sistemas, eu era a líder de RH assim, que mais usava os sistemas que a empresa disponibilizava, porque aquilo me ajudava a ganhar, me ajudava a ganhar tempo, né? Então, Uhum. eu olho para a tecnologia com bons olhos, né? E eu gosto, né, disso, de ter essa possibilidade, e todo mundo vai sair ganhando, né? Não tem dúvida sobre isso. E a própria NR1, ela sugere que o próprio inventário traga os resultados que são quantitativos, Uhum, mas à medida que tu vai fazendo as renovações de ciclo, eles também têm que trazer os dados qualitativos. uhum. E quais são esses dados? Então, tu tem que vincular todos esses resultados com os teus indicadores de queda de melhoria dos teus indicadores de turnover, de absenteísmo, sabe, de produtividade. E Sim. aí fazer fórmulas para que a gente alimente manualmente isso e possa fornecer esse tipo de indicador sem tecnologia se torna realmente muito, muito, muito difícil, muito complicado. E eu entendo assim que até para a gente já ir finalizando a nossa conversa aqui, eu entendo Já que passou os nossos 45 minutos. Meu Deus, é muito já, rápido. já, eu entendo que isso vem para contribuir mais até para a liderança do que para o próprio RH, né? Porque a gente está falando sobre gestão. Então, isso precisa estar na mão da liderança e os líderes precisam de dados, eles precisam de, Uhum, de dados rápidos, né? uhum, Porque a gente sabe que realmente eles precisam tomar decisões rápidas. Então, se você tem a tecnologia a favor de uma norma como essa, e a favor das pessoas, nesse caso, uhum. das relações ali no trabalho, a liderança consegue tomar melhores decisões também, e o RH consegue oferecer suporte também mais adequado. Exatamente, porque a gente sabe que hoje algumas lideranças precisam de um pouco mais de preparo para trabalhar com alguns dados que ainda são sensíveis. Mas tu entendes, vê que a própria tecnologia pode ajudar nesse preparo, nessa Total. capacitação, no É, entendimento dessas informações, e aí aos poucos, à medida que a empresa vai se sentindo segura, vai liberando essas visualizações, essas informações, para que o próprio líder tem autonomia sobre a sua própria equipe no que diz respeito aos riscos psicossociais, aí seria lindo, né?
vai Aí ser. vai ser lindo. Mas esse Lindo. é um processo em construção. Sim. Algumas empresas já Mudança de têm. cultura. É, Eu converso com RHs todos os dias, né? E sim. aí a gente não tem como não comparar uma empresa com outra empresa, isso faz parte do É. meu dia a dia. Então, existem muitas empresas que estão fazendo isso de uma forma muito legal. E eu fico Uhum. bem feliz quando eu pego assim. Existem outras, por exemplo, que vêm com a dor, poxa, a minha cultura está quebrada. Eles falam geralmente assim, É. as pessoas estão acabando com a imagem da minha empresa. Mas as pessoas estão acabando, mas por que que as pessoas estão acabando com a imagem da sua empresa? O que que você está deixando de comunicar para as pessoas estarem acabando com É. a imagem da sua empresa? Então, entender que a gente é responsável por aquilo, né? Pelos próprios resultados que a gente que colhe, vamos dizer assim. Sim, E às vezes sim. é por falta de conhecimento mesmo, não é Sim. algo que é premeditado, proposital, porque aquele Não. líder, ele também está matando ali seus leões todos os dias, né? E Não, é por muitas falta de. vezes ele Muitas é vezes é falta de preparo mesmo. Eu verdade. também eu não assumo isso que tipo é maldade, nada disso. Não, Na minha experiência, inclusive, eu percebo que 90% dos casos é falta é de aquela preparo. empresa que começou familiar, muito pequena, cresceu e na correria do dia a dia a pessoa É. foi se virando da forma como dava, ou E nem então, sabe o que é cultura organizacional. Sabe assim, não exatamente. faz nem ideia do que é isso, né? Então, eu acho que a gente está passando por um momento muito importante, né, é, de educação, Educação, é o né? que. De E, educação. e a gente sabe que a educação ela não acontece assim do dia para a noite, ela demora um pouquinho, mas a hora É. que esse ritmo entrar aí, né, a gente conseguir equalizar esse ritmo, a gente vai conseguir trazer resultados. Algumas empresas já estão entendendo de forma legal o quanto investir em ambientes de trabalhos saudáveis e produtivos acaba trazendo mais benefícios, resultados como Com um todo, certeza, assim. você entendeu isso, né? É só a gente parar para pensar que você é empreendedora, né? Você é Uhum. empresária, que você não tem nenhuma relação com RH, né? Então, Não, né? É isso que eu estou dizendo, sabe? Então, você passou por esse processo, né? Então, ninguém melhor realmente do que você para dizer que isso é totalmente possível. Por isso que você a- tinha que estar aqui. até tem um caso bem legal da, da minha outra empresa, né? Que a gente contratou um desenvolvedor, ele é de São Paulo, e ele trabalhava remoto. E a nossa empresa fica aqui em Palhoça, Santa Catarina, do ladinho de Florianópolis. E Uhum. muitas pessoas têm o sonho, têm o desejo de morar em Florianópolis. É. E aí ele veio morar aqui e passou a trabalhar presencial. Ele não quis mais trabalhar remoto, ele quis vir para o escritório. E aí um dia ele estava aqui, e a gente compartilha escritório ainda, ele falou assim, nossa, quem já passou por outros lugares para trabalhar com desenvolvimento de software e não passou por aqui, não sabe o que, que é ter um ambiente agradável para se trabalhar, porque eu nunca vi em outro lugar o que eu estou vendo aqui. A gente não tem pressão, a gente trabalha de forma tranquila. Gente, eu não estou romantizando, tá? Sim, não. É, não existe, claro que em alguns momentos aquele profissional vai precisar fazer uma hora a mais, ou vai precisar fazer um plantão, porque como a gente trabalha com softwares, muitas vezes uma atualização para um cliente precisa acontecer de madrugada, mas é que nem médico, quando tu escolhe essa Uhum. profissão, tu já sabe que tu vai ter que fazer isso, mas tudo Sim. isso é combinado, ele não é pego de surpresa, de repente ele está lá na festa de aniversário do filho e fala, para tudo e vai lá resolver um problema É, que aconteceu, ou é. então todo final de semana ele tem que ficar fazendo horas extras ou trabalhando fora da sua jornada porque a gente não se planejou para o que podia acontecer. Não, isso é É. tudo combinado com antecedência. Ele vai. Então, é isso que faz Isso a é diferença. cultura, né? Não Os significa que combinados não. são a cultura. Exatamente, porque existe também, vê só para a gente encerrar, Uhum. uma distorção muito grande sobre o que é sobrecarga de trabalho. Sim, sim. Sobrecarga de trabalho, eu tenho visto isso com os resultados da COPSOC. Já vamos Uhum. terminar. É muito a questão de, às vezes, não saber exatamente o que aquele colaborador precisa, qual é o papel dele dentro daquele cargo que ele ocupa. Mas aí a gente grava um outro vídeo para falar sobre isso.
muito obrigada mesmo. Obrigada Gente, a eu vou você, deixar Fê. aqui os contatos da Ana na descrição, né, desse nosso vídeo. Quero agradecer demais a sua disponibilidade. A Ana sempre Imagina, eu que disponível, agradeço a sempre. oportunidade. Muito obrigada, é muito bom ter você por perto. Que bom que a gente se encontrou nessa vida. E eu tenho certeza que a gente tem uma parceria linda aí pela frente, continuando, né, a É, nossa não tenho parceria. dúvida. Aí, Obrigada. Fê, se não puder, depois tu corta, mas sou embaixadora da Biware. De jeito. Cortar o quê? Vai desse jeito, inclusive. Eu sou embaixadora. A Ana me convidou, olha que honra, né? A Ana me convidou para ser embaixadora da Biwell. Gente, imagina esse ecossistema maravilhoso. Como é que eu ia falar não? Não tem a menor possibilidade. Eu sou muito honrada, inclusive, de verdade por isso. Me sinto muito honrada de Imagina, poder representar a sua marca, de verdade. eu que já te seguia, te admirava e falei, ah, o não tá garantido, eu vou chamar para ver o que que dá esse match. E deu super E deu certo. match. Mas é isso que a conexão de valores faz, né? A gente Uhum. tem valores muito parecidos e não tinha dar, como ser diferente, né? É isso aí, Fê, Obrigada, gente. viu? Obrigada a você, Fê. Obrigada mesmo, de coração. Estou muito feliz. Obrigada também, de Também. verdade. Gente, muito obrigada. Lembrem-se, né, de compartilhar esse vídeo com outros empresários, né? Não só com RHs, mas com outros empresários, com outros líderes, para que todo mundo possa entender o quanto tudo isso é possível, né? Quais são essas possibilidades que a gente tem aí, enfim, as melhorias que são possíveis de serem feitas nos ambientes de trabalho, atendendo, obviamente, a norma, mas principalmente melhorando, né, a qualidade das relações dentro das empresas, porque é para isso, inclusive, que a gente está aqui. O Maio Humanizado, ele nasceu para isso, né? E nesse ano, principalmente, quando a gente fala sobre fatores psicossociais, nós estamos falando sobre pessoas, sobre as relações, sobre o ambiente de trabalho, sobre a cultura organizacional. Porque o trabalho ele pode ser um espaço de adoecimento, como tem sido, infelizmente, mas ele também pode ser um espaço de fortalecimento humano. E essa escolha começa principalmente na forma como nós nos relacionamos. Continuem conectados aqui na nossa programação. Vamos até o dia 28 de maio, temos muita coisa pela frente ainda e eu vejo vocês amanhã. Um beijo. Beijo.